onde praticamente nós vamos dar sequência aí ao assunto, porque nós tivemos uma nova variedade de soja lançada ontem em Goiânia. As novas variedades, elas vêm com mais resistência a pragas e doenças. Hoje também trabalha-se muito com cultivares mais resistentes a períodos mais secos. E eu converso agora com o engenheiro agrônomo e gerente técnico da Agbitec Brasil, Marcelo Lima. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Otávio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui no Dia a Dia Rural. Bom, eu falei que o nosso assunto tem um pouco a ver com o assunto da reportagem anterior, porque as novas cultivares, elas sempre vêm para trazer mais produtividade, mais resistência a pragas e doenças, melhor resistência mais resistência a um regime hídrico mais baixo e tal. E o nosso caso aqui é exatamente para conter uma praga, que é a helicoverpa, né? Que novas variedades surgiram de milho e algodão resistentes à helicoverpa, mas a helicoverpa, que é um bicho danado como qualquer outro, já está se transformando e se tornando resistente aí a controles e até variedades que são resistentes à helicoverpa. Essa helicoverpa é a mesma que há uns 3, 4 anos atrás fez uma bagunça geral aqui no nosso mercado, Marcelo? Tá, ótima pergunta. Eu acho que essa talvez seria a principal pergunta que ainda não temos a resposta, né? Então, ainda é cedo para a gente dizer se existe uma resistência da helicoverpa para biotecnologias, e conforme você comentou, as biotecnologias, sem dúvida, são responsáveis pelo grande incremento de produtividade no Brasil, a proteção contra pragas, doenças. Mas hoje ainda é uma praga recente atacando a cultura do milho e do algodão com biotecnologia de última geração. E várias universidades, assim como a Agbitec em parceria com instituições de pesquisa, estão buscando entender qual realmente é essa praga. Então, não se sabe ao certo se é a mesma helicoverpa armígera que surgiu em 2012, 2013 no Brasil, se é a helicoverpa zeia. Já se sabe que tem hibridação, cruzamento entre as duas espécies. Então, ainda estão em estudos para identificar qual é realmente essa espécie que está presente no campo hoje. Porque a gente sabe que a praga ou doença, né, causada por qualquer que seja o vetor, não importa, ela procura sempre resistir às novas tecnologias, né? O caso da Covid hoje em dia. Quer dizer, começou de um jeito, mas o vírus é mutante e ele vai se transformando. A helicoverpa também é uma praga que muito se falou até do cruzamento de algumas espécies, já gerando um terceiro, um segundo indivíduo, né? Um indivíduo novo que você não sabe. O que está acontecendo? Aquela armígera que chegou primeiro, ela atacou as lavouras de milho, né? Mas depois se viu que ela também atacava outros cultivares, e aí ela foi se expandindo. Até, inclusive, na época, houve, eu me lembro, um descontrole, porque houve muita preocupação com a helicoverpa armígera e outras lagartas passaram a prosperar naquela época, né? Então, isso está acontecendo onde? Vocês têm observado esse fenômeno onde, com essa... Pode ser uma nova helicoverpa? Essa pressão a gente vem observando aí nas últimas, talvez 2 últimas safras, principalmente na região da Bahia, Piauí, Maranhão. E os primeiros relatos que a gente identificou atacando variedades aí com biotecnologia de última geração foi na cultura do milho. Nessa safra já começou a observar também atacando a cultura do algodão, mas em proporções menores do que a cultura do milho. Mas se a gente relembrar a helicoverpa, ou a armígera, ou até mesmo a zeia, tem uma capacidade de se alimentar e se desenvolver em várias culturas, né? Então, tanto a soja, tanto o milho, quanto o algodão, que são as principais culturas, ela tem a capacidade, sim, de estar causando dano. E isso desperta uma tensão aos produtores e aos agrônomos, né? Porque, como você comentou, em 2012, 2013, talvez em proporções diferentes, como a gente não tinha tanto conhecimento da praga, essa praga acabou causando um dano muito, muito grande na agricultura brasileira, e principalmente pela falta de conhecimento da identificação da espécie, não sabia os métodos de controle mais eficientes. Então, eu acho que esse surgimento dessa nova praga, talvez, né, nessas variedades com biotecnologia de última geração, talvez acende uma luz de alerta para nós novamente. Onde é que ela ataca? Ela ataca no milho, por exemplo, ela vai na espiga ou ela vai na folha, no algodão, ela vai no fruto lá ou vai na folha. Como é que é o ataque da helicoverpa, dessa nova helicoverpa? Tanto essa possível nova helicoverpa, que ainda não sabemos ao certo qual é,
assim como a Helicoverpa armígera, que a gente já tem um bom conhecimento, a Helicoverpa zea, que já está presente no Brasil há muito tempo, e essa sim a gente tem bastante conhecimento, ela ataca preferencialmente o estilistigma, que é o cabelo do milho, e a parte reprodutiva do milho, depois os grãos do milho. Então, quando ela se alimenta do cabelo do milho, ela pode ali estar reduzindo a fertilização, a fecundação do milho, reduzindo ali o número de grãos na espiga, e também ela ataca direto ao grão, quando o grão está leitoso. E ali, além de ter o ataque direto, o dano direto que ele vai estar no milho, ele acaba sendo uma porta de entrada para micro-organismos, causando, depois no final da colheita, grãos ardidos, que isso, sem dúvida, vai estar prejudicando a produtividade. E na cultura do algodão, no meu ponto de ver, talvez seja onde os danos são até maiores, que ela basicamente ataca as estruturas reprodutivas. Então, desde a flor, a maçã, então ela acaba indo direto na produtividade do agricultor, né? Tá. E só para fazer uma comparação da voracidade da Helicoverpa na cultura do algodão, por exemplo, hoje a Spodopus crujiperda é a principal lagarta a nível mundial, né? Então, geralmente é onde no Brasil tem uma alta pressão em várias culturas. E uma Helicoverpa armígera pode causar o dano aí de talvez até 4 Spodopus crujiperda na cultura do algodão, por exemplo. Então, ela é muito mais voraz, e o seu controle também acaba sendo dificultado por isso. Voraz, você usou a palavra certa, está uma fome danada. E o que vocês estão fazendo? Estão em fase de observação ainda ou já estão tentando algum produto para combater, para tentar diminuir a população nesses casos novos aí que vocês registraram do ataque dessa Helicoverpa que vocês ainda estão estudando? Se é uma nova ou se é uma das antigas que a gente já conhece, mas a verdade é que ela está atacando aí cultivares que foram desenvolvidos para resistir a essa praga, né? Vocês estão na fase de observação e análise ou já estão usando alguma coisa para combater? Sim, na verdade estamos paralelos, né? Hoje a Agbitek trabalha basicamente com produtos à base de baculovírus para controle de lagartas. E a Helicoverpa foi a primeira praga, a primeira lagarta onde a Agbitek trouxe produtos para o Brasil. Então, em 2012 e 2013, quando surgiu a Helicoverpa no Brasil, foi quando surgiu a Agbitek no país também. Então, nós temos um produto hoje à base de baculovírus para controle do complexo de Heliotines, né? Então, ele é muito eficiente, complexo de Heliotines, que são as Helicoverpas. E também temos outra ferramenta que não controla a lagarta, mas atrai e inserindo um aduticida, um inseticida, ele controla as mariposas. Então, é mais uma estratégia de manejo para controle da Helicoverpa. Talvez essa seja, não só para a Helicoverpa, mas para as principais pragas aqui no Brasil, seja a chave, né? Então, não podemos só estar trabalhando em uma base de manejo, por exemplo, a biotecnologia é fundamental, mas ela não pode ser apenas a biotecnologia responsável pelo controle de pragas no Brasil, assim como o controle químico, que também é fundamental para o Brasil e para diversos países, também não pode ser o único pilar para controle. Então, devemos sim realmente fazer o MIP no Brasil, né, para inserir várias tecnologias para controle dessa praga. Essa é a regra, né? É o mix, utilizando aí controle químico e também o controle biológico. Esse controle biológico que você falou, ele esteriliza os machos, não é isso? E aí eles fecundam as fêmeas e as fêmeas não reproduzem. Tem vários tipos de controle. Esse é um deles, eu não sei se é esse que vocês estão usando. Não, esse em específico, existe esse método também de estar esterilizando o macho, tá. Mas o que a gente está trabalhando para as mariposas é um atrativo alimentar onde você aplica apenas 1% da faixa da área do agricultor, adiciona 2% de um inseticida que vai estar controlando o químico. Essa mariposa é atraída por esse atrativo e ela ingere o atrativo com o inseticida e ela acaba morrendo em 2 em 3 minutos. Muito se fala que um pouco do aparecimento dessas pragas ou do crescimento ou de novas pragas e doenças deve-se muito à questão da monocultura, porque agentes naturais teriam perdido o efeito de controle de determinados danificadores aí das cultivares. Teria a ver essa expansão de população de Helicoverpa também com a perda de alguns controles naturais? Sem dúvida, essa não só para a Helicoverpa, mas para outras pragas acabaram surgindo, pragas que eram secundárias anos atrás se tornaram pragas
primárias na agricultura brasileira, muito em virtude pelo monocultivo e também pela adoção em massa apenas de uma estratégia de controle, por exemplo, controle químico, né? Tá. Então, quanto mais a gente reduzir as estratégias de manejo ou utilizar apenas produtos que têm um amplo aspecto de controle e inimigos naturais também, que acaba sendo fundamental para o manejo, algumas pragas que em alguns momentos não são tão importantes vão acabar surgindo com importância. Então, você fez um comentário sobre os vírus, né? Sobre a pandemia que a gente teve. Então, realmente, as pragas têm uma alta capacidade de se adaptar. Então, elas estão presentes aqui no nosso território há muito mais tempo que nós, né? Então, não podemos subestimá-las. E vocês, a certeza que a pesquisadores, gente tem é que elas vão estar evoluindo. e vocês, pesquisadores e técnicos, é que têm que ir descobrindo aí as novas maneiras. Essa maneira multifacetada ou de controle, eu acho que ela já está adotada, né? Eu me lembro bem que antigamente você andava num cafezal, você via entre as linhas de cafezais tudo roçado, tudo bonitinho, tudo muito limpo, né? Hoje não, hoje você vê o mato crescendo ali, sob controle, mas tem ali para que você possa gerar alguns combates. Você tem aqui o exemplo do cafezal, mas isso acaba valendo para tudo, né? Exato. E eu acho que um exemplo até em relação ao mato, a plantas de cobertura, hoje é muito comum no final da cultura de uma soja, de um milho, de um próprio algodão, o agricultor plantar algumas plantas de cobertura onde vai estar trazendo vários benefícios ao solo, tanto questão de inimigos, mas questão da fauna, do solo. E querendo ou não, isso acaba, além de ter os pontos positivos, que são diversos, mas acaba também tendo alguns pontos negativos que você também acaba sendo uma fonte de multiplicação da praga. Por exemplo, uma Spodoptera, até mesmo a Helicoverpa, ela pode estar se reproduzindo ali na entre-safra e planta de cobertura. Então, hoje a gente não pode pensar num controle só na cultura. Então, hoje a gente se fala de controle de todo o ciclo, né? Então, de todo o ciclo. Exato, exato. Então, a gente não pode ficar só refém daquele controle na cultura da soja, do milho, e achar que a praga não vai se desenvolver em outros hospedeiros. Do momento em que você colocou a semente até o desenvolvimento da planta e até a fase final de cultivo, cada fase tem um acompanhamento diferente. Hoje, inclusive, com sistemas de adubação diferentes para cada uma das necessidades das plantas nas fases, com uma boa adubação, inclusive, melhorando resistência a pragas e doenças. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui. Qual é o endereço de vocês de internet, para quem quiser saber mais sobre o assunto? Obrigado, Otávio. Nós que agradecemos. Pode estar seguindo a EgByTech, eggbytech.com.br, tanto nos sites, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Ok. E se tiver notícias novas aí, manda para a gente, que a gente está aqui para informar o nosso produtor do campo, o nosso homem do campo, sobre as novidades e, claro, junto com isso, o controle certo de pragas e doenças. Um abraço, Marcelo, e até a próxima.